Live especial hoje. Qual é o tema, Midi? Identidade corporal errada. Errada. E por que a gente escolheu esse tema? Porque é o campeão do Chega de Dúvidas. É o recorrente, né? Quem aí já recebeu uma identidade kibe errada? Ou sabe de uma história de alguém que recebeu a identidade errada? Nós podemos citar várias, né, Midi? Várias histórias. E por que a gente trouxe esse tema hoje aqui? Porque vocês já nos falaram que gostam de lives temáticas e a gente ficou pensando em algo que fizesse sentido, que agregasse para vocês. E foi o tema hoje. Sim. Tema hoje, desde ontem, na verdade, na nossa mentoria, junto com as nossas alunas que estão se aprimorando para serem analistas de identidade corporal. E o tema foi esse, porque nós estávamos analisando uma mulher, enfim, que recebeu já 2 identidades e nenhuma delas é a identidade dela, e nós estávamos então imbuídas da tarefa de descobrir a identidade corporal dela para que finalmente essa mulher descanse. Vamos falar sobre isso, sobre o descanso que é. A liberdade, né? Você encontrar sua identidade e você não ficar mais procurando, porque você já sabe que aquela identidade é sua, que tudo fez sentido e não tem mais necessidade de buscar, né, mais respostas. E sabe, a gente fica muito triste quando a gente tanto ouve algum testemunho de vocês aqui, quanto a gente recebe uma cliente que já passou por uma análise errada, ou até colegas nossas de curso, alunas que receberam a identidade errada, testemunhas de outros cursos que receberam análise errada, e aí tudo isso dói na gente. Por quê? Porque não é sobre uma análise errada, é sobre essa pessoa não ter se encontrado ainda e muitas vezes estar em briga com a sua estrutura, com o seu tipo de beleza, não conseguindo comprar nenhuma peça assertiva, às vezes ainda brigando com a estrutura do seu cabelo, gastando tempo, dinheiro, né, a vida jogando, tipo assim, realmente buscando, correndo atrás de algo que deveria ter sido resolvido, né? A gente tem várias histórias. Quem aqui tem história, pode colocar aqui a sua história ou a história de alguém que vocês conhecem, que recebeu a identidade errada. Nós temos várias histórias, inclusive uma delas que ficou bem icônica. Ela está no nosso feed, que é de uma aluna querida, de uma parceira nossa, colega de curso, que ela recebeu a identidade como sendo uma dramática pura. E ela teve sorte porque ela guardou 2 caixas de roupas na despensa. Ela tirou tudo do armário que não estivesse de acordo com a identidade corporal dramática. Então, vamos falar sobre isso. E a primeira vez que eu vi ela, que eu a vi, desculpa, e vi ela, né? Eu não vi ela. A primeira vez que eu a vi, eu olhei pra ela e eu coloquei pelo rosto dela, né? Olhando ali, é claro que a gente não analisa pelo rosto. Sim. Eu coloquei ela como dramática suave, né? Que no mínimo ela tinha uma suavidade, que ela é. não podia ser pura, né? Eu lembro disso. Então, aí o assunto se desenrolou por aí. Não, nem dramática, suave. E foi tão interessante. Por que a gente quer contar essa história? Porque essa é icônica e ela está no nosso feed. Então a gente tem autorização para falar dessa história. Inclusive o nome dela é Killian. Se a Killian estiver por aqui, às vezes ela entra na live. Essa live é uma live surpresa, a gente não preparou. A gente não fez caixinha de pergunta dessa vez. E porque a gente ficou desde ontem nessa análise com nossas alunas, entre outros assuntos que a gente trata por aqui. E aí surgiu a ideia de, caramba, vamos falar sobre essas análises erradas que estão toda hora surgindo, e a gente realmente fica
é quase que assim, surpresa, e ao mesmo tempo a gente sente a dor de cada uma dessas pessoas que recebe a identidade errada. O mais interessante e o mais triste, na verdade, nem interessante, é triste mesmo de tudo, é que quando essa pessoa recebe uma, duas identidades erradas, já na terceira identidade ela tá meio que, sim, ninguém vai descobrir quem eu sou mesmo, eu tô comprando roupa e a roupa não tá ficando boa em mim, o que eu vou fazer, né? Vou fazer a última vez aí. E outra, ela vai gastando dinheiro, né, fazendo essas análises, e aí quando ela se depara com a identidade dela, tipo, meu Deus. Exato. Tudo vai fazendo sentido. Tem uma história interessante aí, quer compartilhar conosco sobre análise errada? Quem aí tem uma história interessante de análise errada, que realmente a pessoa recebeu a análise e não se conforma, ela percebe que não está correto. E como que elas percebem? Vamos aqui organizar uma linha de raciocínio. A gente estava dando o exemplo da nossa aluna, parceira, querida Kilian. Ela tinha recebido a identidade dramática pura. Então, o que acontece quando a pessoa recebe a sua identidade corporal? Ela vai pegar aquela lista ali de recomendações que funcionam para aquela identidade corporal e ela vai testar. Geralmente é isso que acontece. Você vai no seu guarda-roupa, na sua maquiagem, vai ali treinar em frente ao espelho os vários tipos de corte de cabelo, maquiagem, acessórios, e você vai realmente colocando tudo, o que funciona, o que não funciona, você vai separando, e a Kilian fez exatamente isso. Ela foi separando tudo que no guarda-roupa não era recomendação para dramática pura, que era a identidade que ela tinha recebido, e ela encaixotou, foram 2 caixas, ela colocou na despensa. Olha que interessante. E por que ela colocou na despensa? Porque quando ela testava, no fundo ela não se convencia de que aquilo não servia para ela. No fundo tinha alguma coisa que dizia que será mesmo, né? Mas eu gostava quando eu usava isso aqui. E aí ela guardou um monte de roupa na despensa e passou praticamente 1 ano, né? Deu mais ou menos 1 ano. Aí quando ela fez, ano passado, a mentoria com a gente, foi tão interessante, porque nós estávamos, todas as alunas, se analisando. E aí chegou num momento em que a análise era a dela. E aí todo mundo lá analisando, tudo certinho, né? Aí, seguindo os passos do método Mira, tudo certinho. Daí quando chegou num determinado momento da análise dela, todo mundo começou a travar. Todo mundo, opa, peraí, mas tem alguma coisa aqui que não tá fechando. Uma dramática pura não tem que ter isso, isso e isso? Pois é, não tinha. Perguntas sem resposta. Exatamente. Ué, mas uma dramática pura, a gente não deveria encontrar tal coisa? Não encontrávamos. Nossa, mas uma dramática pura, a Kilian tem quase 1,70 m, né? Ela não deveria aparentar ser mais alongada? Ou ela não deveria... Pois é, cadê? E aí a gente vai para as recomendações. Uma dramática pura não deveria ficar muito melhor no monocromático? Pois é, e não ficava. Olha só. Ué, uma dramática pura, ela não deveria ficar bem, por exemplo, com um corte ali na cintura. Não deveria. Não deveria ficar bem mostrando um pedaço ali do pé, do tornozelo. Não deveria. Olha só, gente. Aí quando todo mundo começou a acender a luz vermelha, a própria Kilian, a própria aluna nossa na hora, chamou a gente, né, no privado. Primeiro ela entrou lá e falou, gente, eu acho que tem alguma coisa errada. Daí ela chamou a gente no privado e disse, gente, não é por nada não, mas eu tô percebendo aqui que eu não sou uma dramática. Por tudo que a gente já estudou, por tudo que a gente já viu, eu não sou. E aí a gente falou, é verdade, a gente também percebeu isso, mas a gente precisa te explicar o que aconteceu. E é sobre isso que a gente quer falar. Quando uma pessoa recebe uma identidade errada e ela vai lá testar nas recomendações e ela vê que
tem ruído que não funciona, respeitadas as devidas particularidades, ela precisa de uma explicação. Então não é apenas uma análise nova, é uma explicação. Porque, gente, até então ela estava quase convencida de que ela tinha aquela identidade, embora ela percebesse que várias coisas não funcionavam. Eu lembro das palavras dela, de particularidade em particularidade, era muita particularidade. Tem alguma coisa errada. Mas ela se esforçava, por quê? Porque ela queria se encontrar naquela identidade. Quem aí passa por isso? A gente quer se encontrar, a gente realmente quer que aquilo faça sentido, a gente não quer ficar perdida. E a gente quer mesmo comprar aquilo que fica melhor. E aí, quando a gente apresentou para ela as explicações de por que a identidade dela realmente não era dramática, isso ela já tinha percebido, e por que na verdade ela era uma gamine extravagante. Porque você pegava lá o monocromático, mas quando você fazia os cortes, ela crescia. Não é isso? Sim. Quando você trazia extravagância, seja num acessório, seja nos ombros, em alguma coisa ali, ela ficava bem, ela segurava. Então, quando a gente começou a explicar, fez sentido. E fez sentido de uma forma que eu lembro que a gente entendeu, inclusive, por que houve a confusão. Sim. Então, a gente mostrou exatamente isso. Ela mesma, como nossa aluna, ela mesma percebeu exatamente onde que estava ali o ponto certinho. Exatamente, o ruído. E aí, gente, quando essa identidade ela é explicada dessa forma, a gente está evitando aí que a pessoa fique com raiva, inclusive, da análise anterior. Por quê? Porque não é culpa de ninguém. É verdade. A gente sempre fala, se tem alguém que a gente pode culpar é o próprio David Kibe. Porque ele não criou uma metodologia, ele criou uma classificação, uma sistematização muito boa, mas realmente faltou ali um passo a passo. E aí, claro, cada um tenta dar o seu melhor, tentando desvendar a identidade de uma pessoa. Mas a partir do momento que, no nosso caso, a gente entendeu o fio da meada de uma análise, a gente entendeu o que faz diferença, no caso, entre uma dramática pura e uma gamine extravagante... Pois é. Não, tinha heterogeneidade, né? Exato. Muita heterogeneidade. Que é o que a gente sempre fala aqui, não tem como confundir, não tem. Se você está diante de uma pertencente, uma representante da família Gamini, ela vai ser heterogênea. Sim. E descobrir essa heterogeneidade, conseguir identificar, é uma tarefa, é uma missão. E foi interessante, porque ela... Meu Deus, deixa eu ir lá no guarda, onde eu guardei as roupas, nas caixas. Ela foi lá revirar. Ela tirou foto pra gente lá das caixas que estavam guardadas. Foi revirar e começou a mandar foto pra gente. Olha como é que eu fiquei bem aqui, olha como é que tá. E assim foi fazendo sentido todas as recomendações de gamine extravagante. E ela já intuía gamine extravagante. Só que ela não juntava com a essência dela, mas ela intuía, então, ou seja, as calças da gamine extravagante, as blusas da gamine extravagante, as quebras que a gamine extravagante se favorece, né? O exagero. Os acessórios coloridos que ela sempre gostava muito. O tipo de amarração no cabelo, gente. Ela tentava botar um cabelo de dramática e não ficava bom. Não conseguia. Exato. Sabe? Nossa, tudo. Então, assim, se você se identifica com essa história, a gente pode acrescentar que a gente já viu dramática suave, classificada como dramática suave, e romântica teatral. A gente está falando de clientes, de alunas, de casos reais, não é de análise de celebridade, não é das polêmicas que a gente analisou. A gente já viu clássica suave, que é natural suave. A gente já viu clássica pura, que é gamine suave. A gente já viu romântica teatral ou dramática suave, que é gamine suave. A gente já viu natural pura, que é gamine extravagante.
A gente já viu clássica dramática, que é gamine pura. A gente já viu gamine pura que tinha sido classificada como clássica suave. A gente já viu natural suave ou natural... Romântica teatral de clássica suave. De clássica suave também. A gente já viu natural suave ou natural pura como... e na verdade é uma gamine suave. Acho que a gente esqueceu algum caso. Nossa, tem muito. Porque assim, esses foram os mais emblemáticos. E romântica teatral classificada como romântica pura. E a gente também, inclusive esse virou um caso da nossa mentoria. Então assim, acho que só os extremos que não ocorrem, tipo uma dramática classificada como romântica, uma romântica classificada como dramática. A gente pegou algum caso, natural extravagante, que é natural suave. A gente já pegou também. Sim. Então, muitos e muitos e muitos casos que a gente vê que faltou ali um olhar, faltou uma metodologia, mas não é, a gente acredita que não é por má intenção, é porque realmente falta ali uma metodologia segura. Falta conhecimento de como que esse corpo, essa estrutura funciona. Exato. E o corpo de cada identidade funciona de uma forma diferente. Elas não têm similaridade. A família tem algo que se assemelha, mas são únicas entre si. As gamines, então, um mundo, né, de gamines. E aí fica aquela insatisfação de ver pessoas sendo classificadas errada e andando com essa identidade, tentando caber nessa identidade, quando, na verdade, não se favorecem daquilo que foi posto ali para elas. E se você for observar, se você conhece alguém que passou por isso, ou talvez você esteja passando por isso, de estar em dúvida com a sua identidade, ou fez uma consultoria, recebeu uma identidade e não está fechando com as recomendações, o que a gente observa que geralmente é onde ali tem os maiores ruídos? Questão de altura dá bastante ruído, porque tem alturas que são meio termo, e aí você pode quase que classificar todo tipo de identidade naquela altura. Sim. Ou achar preconceitos do tipo, ela é muito alta, então ela só pode ser natural extravagante, ou dramática suave. Isso também, a gente já comentou aqui sobre a altura, que não é bem assim. Ou então, ela é bem baixinha, então ela deve ser uma gamine ou uma romântica. Não é verdade. A gente já falou e mostrou por aqui. Natural pura. Deveria estar na média, ter a média brasileira. 1,63, 1,64. No entanto, tem 1,56, né, Fê? 1,56. E a gente já analisou de 1,52 também, e 1,53. Então, sim, natural, né? O que acontece? Além da altura, a gente também percebe a questão da fixação na cintura. Existe ainda muita polêmica, muita dúvida em relação ali, marca a cintura, não marca a cintura, como que é essa marcação de cintura. A mulher, ela tem uma tendência, nós mulheres temos uma tendência a nos fixarmos ali nesse ponto da cintura. Outra coisa é sobre, a gente vê muita questão em relação aos ombros, como se o tipo de ombro também definisse. Né? E a gente sempre fala por aqui, tronco. O tronco, sabe aquela teoria clássica? Retângulo, triângulo invertido, triângulo, oval ou ampulheta. No caso do Kibe Body Type, no caso das identidades corporais, a gente não pode se apegar à teoria clássica. Então, não é o tronco é apenas, o tórax é apenas um fator. Você tem que olhar o conjunto. Como a gente fala, da raiz do cabelo ao dedão do pé. A gente tem que olhar a estrutura como um todo. O tipo de costas, o tipo de abdômen, o tipo de braço, de antebraço, mão, dedos, unhas, quadril, coxas, pernas,
pés, unhas dos pés, a estrutura do rosto. Então a gente realmente tem que olhar tudo que se apresenta tudo naquele corpo. É um Exatamente. olhar bem geral em tudo. O que se apresenta, né? Como ela se apresenta, o que a gente vê. Então é bem assim. Então, se você quiser compartilhar com a gente algum caso de identidade errada, ou se você é uma pessoa que está em busca da sua identidade, que está estudando o assunto, que tem sua dúvida, coloca aqui pra gente tentar trazer uma luz nessa dúvida que está surgindo e por que ela está aí. E como a gente sempre fala, a dúvida ela não traz boas sensações. O bom da dúvida é ela fomentar uma discussão, por isso que a gente traz aqui na live Chega de Dúvidas. Mas realmente tem que ter um basta, tem que ter um chega. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar em dúvida. Quem aí gosta? Quem gosta de ficar eternamente procurando uma resposta? Ninguém gosta, né? Então aqui ó, a gente tem a Tati ó, falando, ó, eu fui classificada como natural suave e depois como romântica. Então, Tati, e você já descobriu sua identidade corporal? Qual das duas ou até uma terceira que você tenha pesquisado ou você feito uma nova análise? Você já se sente bem na romântica, que é a atual, né, a atual análise sua? Conta pra gente um pouco mais dessa história. Porque a natural suave e a romântica, a gente tinha uma aluna no passado, a Larissa, numa das nossas mentorias, ela tinha essa dúvida e a consultora, a gente esqueceu dessa, né? E a consultora disse pra ela, como é que foi? Qual das duas você se sente melhor? Né? Foi mais ou menos a pergunta que a Midi fez, só que olha a diferença. A Midi está fazendo essa pergunta aqui na live, a gente não te conhece, nós não somos, né, suas consultoras, nós não estamos te vendo, te analisando, e você muito menos foi nossa cliente, passou por nossa consultoria, né? Então a gente ficou, né, triste dela ter recebido essa resposta. Feedback, da consultora dela, né? Com qual das duas você se identifica mais? Porque não é uma questão de com qual das duas, né? Tati, ainda não tenho certeza, mas acredito, não sei, talvez não. Olha só, gente. ENS talvez não. Tá, natural suave talvez não. Quero bater o martelo com vocês. Isso aí. Tati, a gente tem duas maneiras de bater o martelo, tá? A gente tem o nosso serviço específico da identidade corporal, onde a gente divide em 4 etapas, tá? Que é a sua análise, a entrega da sua identidade, a entrega de todas as suas recomendações pro corpo, roupa, acessório, bolsa, sapato, cinto, tudo. E um outro encontro que é apenas para o rosto, cabelo, maquiagem, acessórios junto ao rosto, porque a gente sempre fala que o rosto merece nossa atenção, porque é 80% da nossa imagem pessoal. Então, as nossas recomendações para o rosto, elas são separadas, para realmente você poder usufruir de tudo que uma descoberta de identidade, que pode estar aí, ela realmente faça sentido para você e você possa usufruir dessas recomendações de uma forma muito assertiva. A ideia, na verdade, é criar autonomia, né? Deixar Isso. a pessoa realmente entendendo o que lhe favorece e aplicando aquilo, né? Isso. E para quem quer uma transformação completa, aprofundada, onde a gente junta as essências, onde a gente junta cores, confirma, a gente também vê cores de essência, onde a gente faz também análise do rosto, da personalidade, e aí a gente junta tudo. Aí nesse caso a gente tem a jornada da beleza autêntica, que aí é uma mentoria individual completa que pode durar até 1 ano. É para quem quer uma transformação completa com o nosso acompanhamento e com nossos encontros ao longo aí de várias semanas, vários meses. E 1 ano
com acesso a gente, né? Sim, de um acesso. ano de acesso exclusivo para realmente a gente ter uma transformação completa, que é isso que a gente É como se busca. a pessoa estivesse formando em si mesma. É uma formação para você se entender e ter autonomia para usar aquilo que lhe favorece. Tipo, é conhecer os seus tecidos, conhecer suas modelagens, as maquiagens que te favorecem, Análise de todo o acervo. Exatamente. Montagem de looks, para realmente assim fazer muito sentido. A gente achou interessante fazer uma mentoria sobre a pessoa. Exatamente. Porque é interessante isso, né? A gente às vezes tem que fazer um curso, mas a gente não é o foco ali num curso. A gente não tem um acompanhamento individual num curso. A gente aprende inclusive sobre outras identidades, a gente aprende sobre outras recomendações, mas a gente quer ser o foco dessa mentoria, né? Então, por isso que a gente criou essa mentoria individual exclusiva, para que realmente, belíssima explicação, é um curso sobre você mesma, do início até o final, para realmente você sair lá do outro lado transformada, e é uma transformação que não é transformada em outra pessoa, é transformada em você mesmo. Olha que legal isso. E mais interessante é que tem exercícios. Cada etapa tem os exercícios práticos. É muito dinâmico, né? Eu sou apaixonada pela jornada. Assim. Isso. Então, deixa eu voltar aqui na Tati. Então, Tati, independente disso, o que a gente já vai te falar aqui, ó? Se você está em dúvida entre natural suave e romântica, pode ser como a nossa aluna, a Larissa. A Larissa, ela tinha peculiaridades. Ela é uma lindíssima mulher de 1,62 m, mãe de 2 filhos, super bonita, doce, linda, e ela é Nisei. Ela tem características também asiáticas. E aí, por conta disso, a identidade dela não era tão clara. A gente pode dizer que, tipo assim, talvez metade das pessoas tenha uma identidade mais clara, mas a outra metade não tem. Realmente merece uma investigação. Então, talvez seja o seu caso. Você não tenha uma identidade claríssima. Porque o que a gente espera numa romântica? A gente espera numa romântica que tudo seja muito macio, que tudo seja muito curvilíneo, que tudo seja muito redondo. Que seja uma mulher acolhedora. Que tenha suavidade. Como a gente brinca, a suavidade, ela sai pelos poros, né? Então, tudo isso é o que a gente imagina. E que por isso vai ficar bem com aquelas indicações da romântica. Porque vai casar, né, nessa arquitetura perfeitamente. Em contrapartida, o que a gente espera numa natural suave? Uma natural suave, a gente espera que ela seja uma mulher forte, mas com a maciez esperada, com o feminino esperado nela. Uma mulher que é forte, tem uma certa largura, mas que não deixe de ser feminina. Não tem aquela coisa de não ser lá da família romântica, muito feminina, muito mulher, mas que tem um feminino ali com uma força, né? A gente brinca que é uma pessoa uma mulher forte e que consegue realmente dar algo para ela fazer, que ela vai lá, faz, ela completa e te entrega, né? Então essa força que a gente vê na família natural, ela também, assim como a maciez na família romântica, a gente nunca pode ver de uma forma preconceituosa, de uma forma quase que pejorativa. Não quer dizer que toda romântica vai ser extremamente curvilínea e que vai ficar super bem com todos aqueles adornos esperados desse universo feminino. Por quê? Porque existe a influência das essências, tem a questão da influência das cores, tem uma série de outras coisas que vão lapidar essa beleza. E no caso de uma natural suave, por mais que a gente encontre essa força que a gente fala, essa densidade nessa musculatura, essa ossatura mais larga, também não quer dizer que ela não seja uma mulher delicada, não é verdade? O que a gente pode dizer é que a gente encontra muito mais natural suave do que romântica. Isso a gente já falou várias vezes, porque a romântica ela tem muito percentual de yin
E como tudo na natureza, o que é muito extremo, a gente não encontra com tanta facilidade. São belezas um pouco mais raras. E já as naturais, como é uma mistura ali do yin e do yang, elas realmente é mais comum a gente encontrar. E aqui no Brasil, pela miscigenação, a gente vê muitas naturais, principalmente natural suave, e a gente vê muitas gamines. Isso a gente também já falou em quase todas as nossas lives. Então, pensando aí na probabilidade, haveria uma probabilidade maior de você ser natural suave do que romântica. No entanto, a nossa aluna lá, o nosso caso que a gente estava contando, a Larissa, ela é romântica pura, ela não era natural suave. E ela estava bem ali, né, no limiar entre as duas. Então, às vezes, a identidade realmente ela não é clara. Precisa ter uma análise apurada e o olho de um profissional. Por quê? Porque nós já falamos, nós mesmas não conseguimos encontrar claramente a nossa identidade. E pegando até o gancho da identidade corporal dela, que é a romântica, a Larissa não tinha nem a noção do vestir da romântica, né? A gente fala aqui das recomendações, sim, né? E pegando esse gancho, falando de recomendações, ela se vestia, sim, ela gostava do estilo romântico, mas o que é romântico, né? Uhum. O que é o vestir romântico, que é diferente do vestir da natural suave. Então, sobre isso, até pegar a identidade corporal e não dar as recomendações, fica uma lacuna. Isso é importante a gente falar. Por quê? Porque a gente descobriu ao longo aí dos mais de um ano, né, atendendo várias clientes, que a gente precisa realmente entregar a identidade corporal com também as recomendações muito bem explicadas, que só falar da identidade corporal não adianta. Por quê? Porque nós temos pessoas e pessoas. Então, talvez você que está aqui na live, a sua dúvida não seja quanto à identidade corporal, mas seja quanto ao uso das recomendações. Porque para que serve a identidade corporal? Ela serve para você usufruir do que faz a sua beleza brilhar. E não é tão simples assim, porque existe também muita referência errada sobre recomendações. Então, quando a gente sabe a identidade corporal, mas a gente não consegue colocar em prática, tá faltando ali o que a gente chama da engrenagem para fazer isso funcionar, que é o entendimento das recomendações. Porque você pode ter uma lista do que... Ok, vamos dar um exemplo aqui. Quais são as recomendações para natural suave, já que foi o assunto? Por quê? Porque natural suave, a gente tem muita natural suave aqui no Brasil. Ok, são tecidos ali que são um pouco pesados, mas ao mesmo tempo também tem uma certa leveza. Olha que interessante, né? Pesado, mas leve, fica bem com textura, tem que ter fendas, tem que liberar os movimentos, porque é um corpo forte, tem que ter um certo delineamento da cintura, mas não pode estar estrangulando essa cintura. Vai se beneficiar mais de transição de cor, meio que tom sobre tom, e não tanta quebra com cor. Aliás, quebras não são bem-vindas para uma natural suave, porque ela não é uma gamine, e nem uma clássica, então, né, ou se favoreceria ou não faria diferença. No caso da natural suave, faz diferença. Realmente, ter um tom sobre tom vai funcionar melhor. E aí, no meio disso tudo, né, um cabelo ali que é mais natural e ao mesmo tempo pode ter um pouco de brilho, pode ter um corte em camadas para poder criar movimento. Então a regra para essa mulher é movimento, tudo tem que ter movimento para funcionar. E aí a pessoa vai para as recomendações com uma lista, com alguns exemplos, mas ela não consegue encaixar isso nela. Por quê? Porque às vezes falta uma compreensão ou um acervo maior de exemplos para que realmente ela internalize isso. E a prática, gente, o que faz diferença é a prática. É você realmente colocar, vestir, ver se funcionou e perceber isso. E a gente tem exemplos muito legais que são pessoas que fizeram análise com a gente e olharam ali, entenderam e colocam já em prática
tira uma foto, mostra pra gente, pelo amor de Deus, olha lá, olha só. A gente entende que a pessoa começa a internalizar porque ela entendeu sua identidade corporal. Então, quando ela a gente mostra a identidade corporal para essa pessoa, ela entende como ela é e entende por que ela não funciona com determinado tipo de tecido. Ela entende por que ela não funciona com determinado tipo de modelagem. E aí ela vai lá ela vai colocar a modelagem. Às vezes ela coloca até a modelagem errada, pra gente falar assim, realmente, isso aqui não ficou bom em mim e esse aqui ficou bom. Então, assim, é impressionante, né? Inclusive, a gente estava mostrando para vocês a jornada da Letícia, da nossa cliente. Agora a gente está mostrando a da Eliane, que é uma clássica pura, né? E a gente estava antes mostrando a da Letícia, que é uma romântica teatral. E a Letícia, ela já chegou num ponto, porque agora a gente vai fazer o detox do guarda-roupa dela. A gente vai realmente validar o acervo de roupas, que é o final da nossa jornada. Construir os looks, né? Isso, as montagens de looks dela. E aí, ela já sabe, ela percebe quando o cinto tá 1 centímetro para baixo, 1 centímetro para cima, se o cinto tá muito rígido, se aquela saia tá meio volumosa, não tá delineando o quadril, se ultrapassou um pouquinho ali do tornozelo, ela já sabe que ela tem que subir um pouco a saia. Eu achei interessante as essências, ela internalizou muito as essências dela. E ela falou, não, eu tenho essência dramática e eu vou assumir essa essência dramática e, assim, tá arrasando nela. Isso que é legal, realmente, a gente perceber que a internalização e o exercício prático, ele funciona. Não tem como você internalizar sem a prática. E tudo isso que a gente estava falando só comprova que se você tiver uma lista de recomendações e a sua identidade ela estiver correta, se você conseguir essa engrenagem que é entender essas recomendações, aí funciona. Aí realmente você consegue a partir dali adquirir essa autonomia que a gente está falando. Agora, se você, entendi minha identidade. Tenho ali uma lista de recomendações, mas você não consegue ver essa liga, esse casamento, a gente fala que é um casamento, realmente você não vai criar esta autonomia que é o que a gente deseja para todas vocês. A gente viu também, né, quando a gente viu lá o Félix no tapete vermelho ali no Met Gala, a gente viu a Nicole Kidman, né? Sim. Tudo bem que são roupas assim mais elaboradas, feitas perfeitamente para eles. Exatamente. Mas você vê que estando dentro das recomendações, a pessoa realmente chama mais atenção do que... Não é sobre dinheiro, gente. É sobre entender o tecido que lhe cai bem a modelagem. Isso é, assim, primordial. É tesouro. O tipo de acessório... Porque o acessório, eu não sei se eu já comentei em alguma live, mas o acessório, ele é responsável por 40% de uma produção. Inclusive, as francesas, quando eu estive no curso que eu fiz da École, Bastidores de Moda em Paris, quando eu estive lá, a nossa professora, o que ela mais falou, falando sobre o estilo das francesas, foi: nós valorizamos muito acessórios. Uma mãe, ela não deixa para a filha uma peça de roupa ou um apartamento. Olha que interessante. Uma filha não vai herdar um apartamento em Paris. Ela vai herdar a bolsa, ela vai herdar as joias da mãe. Por quê? Porque o lenço, né, às vezes uma echarpe. Por quê? Porque as francesas, elas valorizam muito os acessórios. Porque elas entendem que um verdadeiro acervo, um closet que realmente tenha valor, você teria que ter 40% de acessórios. E isso não tem a ver com valor econômico, tá? Inclusive, até uma curiosidade, as francesas, elas não gostam, principalmente a parisiense, elas não gostam de ostentar marca. Elas escolhem, por exemplo, tem aquele monte de bolsa lá icônica, bolsa Chanel, bolsa Dior e tal. Elas escolhem aquelas mais clássicas que de preferência nem apareça a logo, que elas são atemporais. Então, essa logomania que a gente tem e tal, ela é muito mais curtida
por uma geração mais jovem ou então por outros países, né? Outras pessoas fashionistas do que realmente as francesas, no caso especificamente as parisienses, que a gente sabe que lá está o berço da moda, né? Então, quando a gente fala isso, reforçando o que a Mitty falou, não tem a ver com valor, não tem a ver com valor econômico, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com estilo, tem a ver com realmente você vestir coisas de qualidade e você saber o que te favorece. Simples assim. A Tati complementou aqui, ó. Difícil analisar, mas tenho certeza que sou alguma suave, exceto dramática suave. Então, Tati, provavelmente você não é tão alta, né? É aquela história, suaves, todas as suaves, elas vão ser um pouco mais curvilíneas. E isso é muito da mulher brasileira, né? Bastante curvilínea, geralmente. Então, é comum, como a gente falou, quando tá na altura mediana, é comum ter essa confusão. Afinal de contas, que suave eu sou, né? Sou uma romântica? Sou uma romântica teatral? Sou uma natural suave? Sou uma clássica suave? Sou uma gamine suave? Então, é muito comum ficar nessa dúvida quando a gente tem uma altura mediana. Sim. Que eu acredito que seja o caso da Tati. Provavelmente ela não fica bem com quebra, porque como ela não tá na dúvida, né, Tati? Você não tá na dúvida em relação a gamine, a gamine suave no caso, então provavelmente você não fica bem. Ó, ela tem 1,65, média de altura. Então, se você já testou quebra e no seu caso não fez diferença, aí ó, olha só, tem que ver se piorou ou melhorou, ou se não fez diferença, porque aí já dá para você ter um norte entre romântica ou natural suave. Essa já é uma boa linha de diferença entre as duas. A gente tem uma pergunta também. Na verdade, a gente tem um comentário, né, na nossa caixinha que a gente colocou. Identidade errada. Se você alguma identidade errada, coloca aqui, né? Ou talvez você mesma, ela colocou eu. Quem que colocou eu Ada. mesma? A Ada, isso, a Ada. A Ada vai fazer a mentoria com a gente, a mentoria da Jornada da Beleza Autêntica. Ela é mexicana, a gente vai iniciar amanhã a entrevista com ela e a gente tá muito orgulhosa e na expectativa, Ada. Não sei se a Ada tá aqui na live, porque vai ser a nossa primeira mexicana. A gente tem alunas no exterior, mas são brasileiras, né? A gente tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Portuguesa. A gente tem, é verdade, a Márcia, nossa aluna portuguesa, verdade, desculpa, Márcia, esqueci. É que a Márcia parece brasileira, parece brasileira, então eu acabei esquecendo aqui da Márcia, que querida. A Tati falou, gamine suave, acho que não fico bem com roupa curta. Isso é um bom indicativo, Tati. Realmente a roupa curta, ela favorece muito as gamines suaves, é uma boa referência. E então, talvez realmente ali seja entre romântica e natural suave mesmo. Vamos tirar essa dúvida, Tati. Manda uma mensagem pra gente no privado e vamos te apresentar aí uma proposta para fazer essa sua análise, para acabar com essa dúvida. Não tem o porquê de ficar com dúvida, para que ficar com esse sofrimento? Saber as suas recomendações, tudo aqui para o seu corpo, saber as recomendações para o rosto e parar de ficar. Isso, Tati. Fazer a jornada é como ir para um spa. A jornada é para ir pro spa, é verdade. É como ir pro spa. Você realmente fica à mercê ali do nosso trabalho, nosso cuidado, nosso olhar, do nosso cuidado, exatamente. Queria eu ter tido isso. Eu também queria. Porque eu não tive isso. Eu fui na base da, porrada, paulada e bomba.
Não é? Pois é. Dando porrada, fazendo coisa errada, gastando, gente. 300 cabelos, 30 cabelos. 30 cabelos, eu tô devendo mostrar aqui os meus mais de 30 cabelos que eu já tive. Meu Deus do céu. É verdade. A Ana também falou, também queria. Na minha época não tinha isso não. Não tinha, sabe por quê, gente? Porque identidade corporal é uma coisa muito recente. E fazer essa jornada dessa maneira, descobrindo a identidade corporal, tendo passo a passo, entendendo suas recomendações, para depois também casar com suas cores, para também casar com suas essências, para que esse estilo ele realmente te represente. Você vai ter uma verdadeira marca pessoal. Vocês já ouviram falar sobre branding, né? O que é o branding? O branding é aquela coisa que você saiu e a sua impressão continua. Ou seja, as pessoas olham para uma determinada coisa e falam assim, nossa, isso é a cara da Midi? Meu Deus, parece que eu tô vendo a Midi com isso aqui. Isso é realmente ter uma marca pessoal, ter um estilo único e ter branding. É como se fosse o símbolo da Apple. Exatamente. Onde você olhar o símbolo, você sabe que é da Apple. Exatamente, né? E não é a Coca-Cola, por exemplo, é icônica, né? Onde tem a logo da Coca-Cola, você sabe que é a marca ali da bebida que mais famosa, né? Então, realmente, um branding de você. Exatamente. A Tati complementou aqui, ó. Quero ver se estou certa em relação às minhas roupas. E é sobre isso. A gente contou na história da Killian que depois ela recuperou as 2 caixas e testou tudo lá com a gente, fez muito, muito sentido. A gente ficou muito feliz, todas nós, as alunas, todas, ficamos muito felizes dela se descobrir novamente. Até em relação ao cabelo, né? Ela ficou em paz com o cabelo, porque era uma briga dela tentar deixar mais dramático e ela gostava com um pouco mais repicado, então assim, um pouco mais curto, ela tinha deixado crescer. Gostava de luzes. Pois ela gostava de mechas, ela tinha parado de fazer mechas, porque o drama exigia, né? Vocês entendem, olha só, uma coisa que eu nunca contei dessa história, eu acho que a gente comentou com ela. Eu sou morfovisagista, então eu sei que um cabelo dividido ao meio, escuro, pesado e liso, ele vai trazer essa seriedade e ao mesmo tempo isso vai causar esse sentimento na pessoa. Você realmente fica mais introspectiva. Não é só quem te vê que enxerga uma pessoa mais séria, mais afastada. Não, você vai se sentir assim. Você está fazendo isso com a sua própria plasticidade cerebral. Então, quando você coloca luzes no cabelo, mechas, quando você repica, quando você traz esse movimento, você também está trazendo esse ar, essa alegria, essa vivacidade que é tão bem-vinda para as gamines. Por quê? Porque elas são picantes, elas são divertidas, elas são, enfim, festivas. E aí, quando você traz todo esse drama ali para uma gamine extravagante, não estava casando. Aí a história da caixinha faz sentido, né? Prendeu a pessoa numa caixinha. Então, é verdade. No caso dela, ela estava se sentindo triste, apagada, ela estava se sentindo presa, ela estava se sentindo sufocada. Isso estava fazendo muito mal para ela. Então, quando você liberta a pessoa, você realmente tira as algemas, você abre a caixa, você fala, vai ser quem você nasceu para ser. Então, isso liberta de uma tal forma que transforma a vida da pessoa. Por isso que a gente fala que trabalha a autoestima, não é só uma questão de autoimagem, é de autoestima, porque é muito, muito, muito profundo. Vamos ver se tem mais algum comentário. Se tiver mais alguma história, alguma dúvida, coloca aqui. E a gente não poderia deixar de falar sobre a Masterclass de recomendações. Então, enquanto não surge aqui outra pergunta, por que esse assunto todo? Porque olha só, a gente vai fazer a série de Masterclass de recomendações. E a gente falou para quem que é a Masterclass.
é para quem não tem dúvida sobre a sua identidade corporal, mas quer aperfeiçoar, quer ter um acervo maior de exemplos, de tudo que é tipo de vestimenta, de acessório, de tipos de cabelo, de maquiagem. Tem de tudo um pouco, né, Mid? Tá assim super vasta o nosso material de apoio, né? Tá super completo, super vasto, para que a pessoa realmente tenha ali várias referências. E tudo isso vai ser explicado por nós e ainda com a Ana, trazendo ali um olhar mais aprofundado em relação a esse casamento com as essências e as celebridades. As celebridades que nós já analisamos, nós sabemos inclusive que elas usam essas indicações com maestria. Na maioria das vezes elas realmente utilizam as indicações, elas acertam muito e elas têm um estilo próprio. E isso ajuda que você identifique ali naquele acervo e nas nossas explicações o que faz sentido com o seu estilo. E aí você consegue captar isso, para que isso sirva para você. E com isso você consegue realmente ir ali para o seu acervo que você já possui e dar uma pincelada, separa, vê o que realmente funciona, definitivamente, e aquilo que não funciona, desapega e pronta para adquirir novas peças. Por quê? Porque você vai receber essas referências do que funciona, e aí você vai poder se abrir para novas aquisições, porque isso é uma reclamação recorrente, né? Sim, inclusive a gente não faz a análise, por exemplo, da ID na mira, lembra do ID na mira que a gente fez, a análise completa, porque faltou isso, falta as recomendações, a gente sente que com toda a nossa experiência que tivemos ali com as recomendações, a gente vê que algumas pessoas internalizam, né? E outras ainda ficam procurando encontrar essas recomendações. Então, a gente tem aquela engrenagem. Sim, a gente adora contar histórias. Porque é uma engrenagem, né, gente? Você sabe a sua identidade corporal, você recebe ali a lista de recomendações. E aí tem uma engrenagem para fazer isso girar, que é realmente você compreender e aí casar. E aí, olha que história legal do Ankit. O Ankit, ele é indiano, ele foi analisado por nós ano passado no ID na mira e ele é um dramático suave de 1,85 m. E aí, o que a gente fez? A gente fez um reel para ele com indicações para dramático suave, respeitando o estilo dele, porque ele é um indiano. Então a gente também respeitou o estilo dele e ele recebeu, tá lá no nosso feed, pode olhar. A gente se inspirou no Ken Reeves e naquele outro, esqueci, aquele coreano. No coreano que eu não esqueci o nome. Mas enfim, gente, tá lá. Tem o reel de dramático suave que tá com a capinha lá do Ken Reeves. O Ubin. O Ubin. Ele é lindo. Nossa, a nossa análise ano passado dele foi super detalhada. Então, e super chique ele sabe se vestir com dramático suave, verdade. Aí, gente, o que aconteceu com o Ankit? O Ankit está se formando na universidade e aí ele vai agora para o mercado de trabalho. Ele se formou agora, encerrou. Então, quando ele recebeu ano passado nossas orientações, ele recebeu o reel lá para ele se inspirar. Gente, homem é muito prático. Ele olhou lá o reel e ele falou, isso aqui que eu preciso, isso aqui que eu quero. Ele nunca tinha comprado as peças de roupas para ele. Sempre a mãe que comprava e tal, né? E aí ele falou assim, não, eu vou escolher aqui o que faz sentido. E aí ele comprou algumas peças que ele se inspirou ali no nosso reel. Tipo um sobretudo alongado, reto, as camisas, camiseta de gola alta, blusa de gola alta, a calça na mesma cor para fazer os looks monocromáticos. Ele deixou o cabelo mais alongado, né, mais ou menos com o estilo ali
do Keanu Reeves. Ele também deixou uma barba também para combinar com o tipo de cabelo e tal. Quando ele voltou no início do ano, agora, todo mundo, meu Deus, quem é você? O que aconteceu? Como você tá charmoso, meu Deus. Sabe aquela impressão? Ele parecia ser mais menino e de repente é um homão. Causou aquela sensação, aquele frisson de, nossa, que é isso, né? E aí ele comentou que era uma mudança necessária. Por quê? Porque ele estava se formando, então ele estava distribuindo currículo para emprego, né, e tal ali, e ele precisava realmente passar essa expressão dele, da imagem dele, essa seriedade, essa compostura, e ele saiu daquele mood universitário e passou para um mood profissional ali no último semestre da faculdade. E tem coisa melhor do que fazer isso de forma assertiva? Você comprar as peças certas, escolher o cabelo, a barba, no caso, né, do homem, no caso da mulher, a maquiagem, bem certinho e arrasar. Não tem, né? Acho que não tem o que pague isso, sabe? É um conhecimento assim que te liberta. Por isso que aqui a Midi lembrou bem, a gente percebeu que tem pessoas que realmente conseguem se apropriar dessa informação e conseguem fazer essa engrenagem rodar. E foi super importante para ele a gente passar ali aquele reel bem visual do que ele precisava fazer. Agora, quando a gente não tem essa informação de forma muito boa, de forma muito prática para a nossa identidade corporal, aí falta essa engrenagem, sabe? Parece que daí não casa a recomendação com a arquitetura corporal. Então, a Masterclass ela é para isso. Ela é para que quem já sabe a sua identidade corporal, mas se está faltando ali azeitar essa engrenagem, né? Tá faltando ali casar a recomendação com a identidade, então a Masterclass é para isso. E finalizando, ela não é para quem quer descobrir sua identidade corporal. A forma correta de descobrir realmente é fazer uma análise, de preferência conosco. A gente vai adorar. Sim. Porque realmente é bater o martelo, é não ter dúvidas da sua identidade corporal. E tem o link da inscrição tá na bio. Então... Sim. E a primeira vai ser de Gamina Extravagante, e se você quer da sua identidade, ou de todas, teve gente que já colocou lá, quero de todas, coloca lá que tem no formulário, então coloca lá a sua opção, porque a gente vai fazer na ordem. Gamina Extravagante, aí depois a gente vai fazer a mais voltada. Acho que é romântica teatral, gente. Gente, tem muita romântica teatral que já colocou lá que quer a Masterclass. E eu achava que ia ser Natural Suave. A gente achou que a próxima ia ser Natural Suave. Então, se você é Natural Suave ou quer recomendações de Natural Suave, corre lá no link da bio e já coloca lá. Romântica tá ganhando. Romântica teatral tá disparada lá. E Gamina Extravagante, né? Gamina Extravagante tem bastante gente que já se inscreveu lá. Então, coloca lá a sua opção para receber as informações da Masterclass em primeira mão. Nós vamos entrar em contato com todas que estão se inscrevendo e também vamos divulgar por aqui, claro. A Lucimara, não podia faltar, nossa aluna, cliente querida. Tudo bom, Lucimara? Uma Gamina Extravagante que tem muito natural, que tem muito blunt e que descobriu finalmente o seu estilo com as essências e conseguiu casar tudo isso, né, Lucimara? O que faz muita, muita diferença. Sim. Então não temos perguntas. Não temos mais perguntas. Vamos encerrar então. Falamos de um monte de coisa. E por último, se alguém está esperando a nossa mentoria Identidade em Foco, nós estamos reformulando para fazer o lançamento dela e vai ter pré-venda. Então aguardem em breve, para quem quer realmente estudar, seja para se aprofundar nesse mundo de identidades corporais e de recomendações, de uma forma bem didática, quer aprender, e para quem quer se tornar uma consultora de identidades corporais,
a gente em breve vai trazer aqui o lançamento e a pré-venda da mentoria Identidade em Foco. Sem mais delongas, beijos, boa noite e até a próxima live, terça-feira, às 19 horas, e nos encontramos nos stories. Até lá. Vota no casal lá, né? Tem foguinho lá, vai nos stories e põe lá se você quer a análise do casal coreano. Como é que é? Gente, eu não vou... Pousando no Amor. Eu não sei. O dorama que eles fizeram foi Pousando no Amor. Juntos eles fizeram? Gente, eu não vi esse dorama. Também não. Beijo. Boa noite. Boa noite.